Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo de número 6. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Sentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura das Escrituras, que dizem assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, que é esse texto que nós acabamos de ler. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre Jesus é aquele que nos desafia a conhecê-lo profundamente. Jesus nos desafia a conhecê-lo profundamente. O contexto desse texto, irmãos, se dá num momento muito triste para Jesus. Era um momento difícil para ele. Se os irmãos voltarem os olhos para o texto, os irmãos vão ver que na narrativa anterior, o evangelista Marcos ele está trazendo a notícia da morte de João Batista. João Batista, ele é primo do Senhor Jesus. Então é exatamente após a chegada da notícia que Jesus Cristo se entristece. E após esse momento, os discípulos que haviam sido enviados por Jesus para pregar sobre o reino de Deus, eles ainda
ainda não estão sabendo da morte de João Batista. Jesus sim. Então Jesus está entristecido. Mas eis que os discípulos chegam e, como nos diz o verso de número 30, eles vão dar um relatório da saída deles para o campo para evangelizar. E o verso 30 nos diz que eles estão relatando tudo o que eles haviam feito, as visitas, estão compartilhando tudo aquilo que eles vivenciaram e também falando daquilo que eles haviam ensinado. Eles estão empolgados, eles estão alegres, eles estão felizes. A felicidade deles contrasta com a tristeza de Jesus pela notícia da morte de João Batista. Jesus ouve atentamente os relatos dos seus discípulos, mas Jesus lança um convite para aqueles homens, e o convite está no verso de número 31. Ele diz: vinde repousar, vamos descansar um pouco. A correria tem sido muita. Vamos descansar num lugar deserto, longe daqui. As notícias não são boas, eu estou entristecido. Vamos conversar nós mesmos, vamos sair daqui, vamos para um outro momento. Mas o verso de número 31 nos diz: descanso no lugar deserto. Jesus vai se revelar aos seus discípulos num lugar deserto. Então, na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre esse tema, que Jesus nos convida a conhecê-lo no meio do deserto. Algumas lições para a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos. A primeira lição é que, assim como os discípulos, nós também temos uma tendência de olharmos mais para as circunstâncias que nos cercam do que propriamente para o poder grandioso de Jesus. A primeira lição: assim como os discípulos, nós também temos a tendência de olharmos mais para as circunstâncias que nos cercam do que para o poder de Jesus. Então, Jesus Cristo faz um convite aos discípulos, eles entram no barco e vão para um outro lado. Só que as multidões estão percebendo e eles identificam aquele barco. Então, por terra, eles fazem uma grande volta, e por onde aquela multidão vai caminhando, eles vão dizendo: Jesus está indo para o outro lado. E cada vez mais aquela multidão vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e as pessoas pelas aldeias por onde aquela pequena multidão vai passando, vai perguntando: para onde vocês estão indo? Jesus está indo para o outro lado. Eu também vou. E de repente aquela multidão vai tomando um número cada vez maior. Mas eles estão no barco, numa velocidade inferior. Então a multidão chega ao porto, ao cais do porto, primeiro do que a embarcação onde Jesus e os discípulos se encontram. Quando ele desembarca lá, quando eles desembarcam lá, está uma grande multidão, e nos diz o texto que Jesus Cristo tem misericórdia deles, verso 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O semblante deles é de apreensão, é de: fala alguma coisa, o que você vai nos ensinar hoje? Eles estão como ovelhas que não têm pastor. O que é uma ovelha que não tem pastor? É gente largada, gente descuidada, gente faminta, gente que não tem aprisco, que não tem acolhida, é gente que não tem uma palavra, não tem um direcionamento, é gente que está no deserto, literalmente. Então Jesus ensina aquelas multidões, mas os discípulos estão percebendo o sol se pondo, eles têm que voltar, a multidão é grande. Então ele fala assim: Senhor, despede esse povo, eles vão pegar o que comer no meio do caminho. Assim como os discípulos, muitas vezes nós agimos. Nós estamos diante de um desafio, diante do deserto, não sabemos o que fazer, e nós nos esquecemos de que Jesus está conosco. E aí é melhor deixar que cada um cuide de si, cada um por si e Deus por todos. Assim como os discípulos, irmãos, muitas vezes, diante de desafios, nós somos guiados pela lógica.
nossos olhos contemplam. Somos guiados também pelas circunstâncias, pelo senso comum, por aquilo que é ordinário, pelas coisas naturais, pela nossa própria lógica mesmo. Parece que na hora dos desafios no deserto, nós não damos lugar para o divino, para o sobrenatural, para o poder do Senhor. E muitas vezes nós agimos assim. Nós não damos lugar para a fé, não cedemos lugar para o extraordinário. Num lugar deserto, irmãos, é natural que pensamos que nada há para ser feito, dando-nos a ideia de que estamos sozinhos, entregues à própria sorte. Portanto, eles procuram o Senhor Jesus, lá nos versos 35 e 36, e dizem: declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: esse lugar é deserto, o sol já está se pondo, despegue esta noite, deixe que eles se virem. Muitas vezes, assim como os discípulos, nós temos essa tendência, a tendência de olhar as circunstâncias e acabamos nos esquecendo de que Jesus está conosco. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que o poder da suficiência repousa em Cristo, que preenche todas as coisas. O poder da suficiência está em Cristo, que preenche todas as coisas. Volte o seu olhar para o verso 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Nós somos levados, irmãos, pelas circunstâncias do deserto, pelas circunstâncias dos desafios, nós somos levados a colocar sobre os nossos próprios ombros um fardo que é de fato pesado. Os discípulos, ao contemplarem aquele quadro, multidões, sol se pondo, não havia recursos financeiros nem materiais para aquilo tudo, e eles ainda depois tinham que retornar atravessando o mar, que tinha 14 quilômetros de extensão. Fazendo isso na força do braço, chegariam exaustos. Então, qual é a solução mais fácil? Despedir. Deixe que cada um cuide de si. Não vieram sozinhos? Que se virem. Por vezes nós somos exatamente assim. E aí nós trazemos para nós um peso que nós não podemos suportar. E deixamos também que o outro seja pesado, ou fique pesado, ou permaneça sobrecarregado. Parece que nós é que temos que resolver todos os problemas. Parece que todos nós é que temos que dar uma solução para tudo que ocorre na família, para tudo que ocorre com os filhos, com os netos, com os outros, com a empresa, com aqueles que amamos. Parece que trazemos para nós. E quando isso ocorre, irmãos, nós estamos nos afatigando, nós estamos nos cansando, nós não respiramos, nós não vamos ter tempo para nós mesmos. Por isso, lá no início, o projeto de Jesus era: vamos descansar um pouco. Jesus sabe, irmãos, que não apenas o corpo precisa de paz, mas a alma também. Mas diante daquele quadro, ele estava diante de um grande rebanho que era como ovelha sem pastor, sem alimento, sem direção, sem apreço, sem acolhimento, sem ouvir uma voz. Era um rebanho, irmãos, faminto. Era um rebanho sedento. E Jesus não se faz de rogado. Jesus Cristo vai ensinando. Jesus Cristo vai, nos diz o verso de número 34, Jesus vai ensinando a eles muitas coisas. É o pão
da vida sendo partilhada. Somente o Senhor Jesus Cristo, irmãos, é que tem o poder de multiplicar e saciar aquilo que nós não podemos fazer. Quando os discípulos percebem aquele quadro de desafio, multidão ali, o texto está nos apontando, irmãos, que eles dizem: Senhor, nós não temos o que fazer, despede essa multidão. Mas observe bem a resposta de Jesus. O que vocês têm para comer? Vejam, façam um levantamento de tudo o que há. Façam um levantamento de todos os recursos que há. O verso de número 38 diz: vejam isso e de ver. Não me tragam apenas o desafio, mas apontem soluções para mim. O que vocês têm? O verso ainda no 38 nos diz, no verso de número 38, nos diz que a resposta está clara. Após um breve e rápido levantamento, ele diz: nós temos 5 pães e 2 peixes. Agora é hora, irmãos, de ordenar as coisas. Nesse segundo ponto, nós estamos aprendendo que o poder da suficiência vem de Jesus. Somente Jesus, irmãos, tem o poder de multiplicar coisas que nós não temos em quantidade suficiente. Ele está para realizar algo inédito. É a primeira multiplicação de pães e peixes. É algo novo. Nunca ninguém viu isso. Algo semelhante a isso, mas apenas semelhante, ocorrera há séculos antes, lá no deserto, quando Deus mandava o maná diariamente para o povo, mas era algo diferente, era um outro milagre. Isso aqui não, isso é algo inédito. Irmãos, muitas vezes nós não estamos preparados para o novo, e o novo nos surpreende. Mas só quem pode fazer o novo é Jesus, não os discípulos. Por isso que nós não podemos descartar quem está conosco. Por isso que nós não podemos descartar o pouco, por menor que seja. Esse pouco nas mãos do Senhor, ele tem o poder de multiplicar. Jesus é o único que tem o poder de preencher todas as coisas. Mas para que isso ocorra, a gente aprende aqui nesse texto, irmãos, que é preciso haver ordem. Observe bem como Jesus Cristo separa aquelas multidões em grupos. É preciso ordenar. É preciso organizar aquela multidão. Jesus Cristo aqui está dando uma aula de logística. Vamos separar em grupos. Olha o verso 39. Há uma ordem. Ele ordenou. A palavra ordenar, aqui o verbo ordenar, não tem apenas o sentido de dar a ordem, mas colocar em ordem. Ordenar tem esse duplo sentido. É uma palavra de comando, mas ordenar, colocar em ordem. E nos diz o texto, irmãos, que eram grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Não sabemos o porquê dessas diferenças, mas certamente para que houvesse uma melhor visão do grupo, ou dos grupos, uma melhor distribuição de tudo aquilo que o Senhor iria fazer. O verso de número 40 nos diz que assim foi feito. Aquele grupo aquela multidão foi sendo dividida nesses grupos e ninguém sabia o que iria acontecer. Mas eis que Jesus Cristo pega aquele pouco, 5 pães e 2 peixes, e aquilo ali certamente era um lanche de um rapaz, conforme nós já vimos em um outro texto, e o Senhor recebe aquilo. O pouco, o Senhor não desperdiça. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos exatamente o contrário desse menino que ofertou o seu pequeno lanche, 5 pães e 2 peixes. Nós podemos pensar assim: eu sou tão pequeno, os meus dons são tão poucos, os meus recursos são tão poucos que eu nem vou consagrar.
tire isso da sua mente. Não saia o que você tiver. Entenda que você está colocando o seu pouco na mão daquele que tudo pode. E é Ele quem faz a transformação, não são os discípulos. Os discípulos trouxeram um problema, Jesus fez com que eles participassem do desafio e não falou nada, apenas deu ordem para separar. E os discípulos separaram. Os discípulos não sabiam o que ia ocorrer, mas eles obedeceram. Isso é uma lição para nós. Não discuta com Jesus. Obedeça. Vai fazendo. Você precisa fazer a sua parte, porque Ele não vai deixar de fazer a dele. Ele vai fazer a dele, e a dele é completa, é perfeita. Uma terceira e última lição que nós vamos aprender na noite de hoje, irmãos, sobre o Senhor nos desafia a conhecê-lo mesmo no meio do deserto. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é que aquele milagre que Jesus operou da multiplicação de pães e peixes era muito menos sobre multiplicar pães e peixes e muito mais sobre as ternas misericórdias de Jesus. Aquele milagre era menos sobre multiplicação e mais sobre as ternas misericórdias do Senhor Jesus. Volte o seu olhar para o verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Observe bem que lá no início Jesus convida os discípulos para um momento a sós com ele de descanso no deserto. Mas o Senhor conhece a dor do outro. Ele se compadece. E antes de dar o pão, Ele ensina. Antes de dar o pão, Ele ministra graça. Ele vai dar direcionamentos. Observe bem que Jesus Cristo está ensinando muitas coisas. Jesus vai alimentando a alma daqueles homens nas dúvidas que eles têm. Jesus, então, vai aplicando o reino de Deus naqueles homens. O texto nos diz que eram ovelhas que não têm pastor. A situação era essa. O que é uma ovelha que não tem pastor? Nós já falamos agora. Mas uma ovelha sem pastor, irmãos, é também uma ovelha que não passou pela tosquia. Ela não foi tosquiada, então ela precisa da tosquia. Há alguns meses atrás eu vi uma reportagem no Face sobre uma ovelha que ficou desgarrada do rebanho de um pastor em algum lugar na Europa, não saberia informar agora, e depois de 3 anos o pastor encontrou aquela ovelha. Se nós procurarem isso depois do YouTube, agora não está pregando, não é? Mas depois do YouTube vocês poderão ver essa imagem. A ovelha está desfigurada, ela mais parece um boi, de tanta lã que ela tem. E depois ela reconhece o pastor e o pastor então vai cuidar dela. E depois da tosquia ela volta a ter o tamanho normal de uma ovelha. Mas ela está muito desnutrida, ela está muito descuidada, os cascos também. Precisamos, irmãos, passar pela tosquia do Senhor. Precisamos ser alimentados pelo Senhor. E Jesus então vai cuidando de cada uma daquelas ovelhas. Quando Jesus olha para nós, irmãos, Ele nos vê assim, naquilo que necessitamos. E Ele vai sim nos falar, Ele vai sim nos ensinar. E Jesus diz para os seus discípulos: vocês precisam também fazer parte disso. Dai-lhes vós mesmos de comer. Há uma
parte, irmãos, que pertence a nós em relação ao outro. E Jesus diz: vocês fazem parte disso. Não despeçam-nos assim. Vamos ajudá-los naquilo que nós pudermos. Observe como Jesus Cristo não embarca na onda dos discípulos. Senhor, manda esse povo embora. Jesus Cristo pergunta: o que temos aqui? Quantos pães temos? O que temos? Isso é misericórdia. Jesus Cristo quer alcançar também o físico daqueles homens. Ele já ministrou, ele já ensinou, ele já falou muitas coisas. E ele pode mais. O que nós aprendemos aqui é que Jesus tem mais para nós. Jesus tem mais. Então nós precisamos, sim, de Jesus. O homem precisa desse pastoreio que só Jesus pode dar. Jesus Cristo, então, sacia a alma com os seus ensinos e também ele diz: eu posso ajudar no pão natural. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Jesus está nos ensinando que mesmo no deserto ele está conosco. Mesmo no deserto ele tem muito a nos ensinar. Que mesmo no deserto ele vai nos ensinar muitas coisas. E que mesmo no deserto sempre ele tem mais. Mesmo no deserto, entregue e consagre ao Senhor o que você tem. Mesmo no deserto, não resolva todas as coisas. Recorra ao Senhor Jesus. Mesmo no deserto, temos o Senhor conosco, não estamos sós. Precisamos crer, precisamos com Ele aprender, porque Ele nos leva sempre para nos ensinar. As misericórdias do Senhor, irmãos, se revelam, se mostram a nós e nos alcançam, mesmo no meio dos desertos. Começamos o culto hoje falando sobre sofrimentos. Começamos o culto hoje falando sobre momentos de dor, momentos de solidão, momentos de desespero, em que precisamos orar, precisamos interceder, precisamos agir, mas sobre todas as coisas, irmãos, precisamos buscar a Jesus. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua dor, não é a sua casa, é uma passagem, mas mesmo sendo passagem, nele Jesus está. Ali Jesus vai operar, porque Ele nos vê sempre como ovelhas, e Ele sempre será o nosso bom pastor. Que esse bom pastor continue a pastorear a nossa alma, continue a nos saciar, a nos ensinar, a nos fazer aprender, a nos ensinar a partilhar, a multiplicar, e que Ele continue sendo o pastor da nossa família, em nome de Jesus.